Pessoal, voltamos aqui então. No vídeo passado nós tratamos sobre a aplicação da lei processual penal no espaço, onde vige o princípio da territorialidade absoluta, ou seja, é aplicado o Código de Processo Penal aos crimes cometidos no território brasileiro, e aí vale lembrar também dos territórios por extensão, né? E trouxemos também aqui as exceções a essa aplicação do Código de Processo Penal, que estão previstos aí nos incisos 1º a 5º do artigo 1º do Código de Processo Penal. Nesse momento, nós vamos tratar da aplicação da lei processual no tempo, em que vige o princípio da imediaticidade. Está previsto aí no artigo 2º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos sob vigência da lei anterior. Ou seja, a lei processual penal ela tem aplicação imediata. A partir do momento em que ela passa a ter vigência, a sua aplicação é imediata. Porém, ela não pode acarretar prejuízo àqueles atos já praticados sobre a vigência de uma lei anterior a ela. Porém, nós temos algumas exceções a esse princípio da imediaticidade, que é previsto pelo artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, que vem dizer o seguinte: o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para a interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de Processo Penal. Então, veja bem, segundo a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, em seu artigo 3º, aqueles prazos que já se iniciaram antes da vigência da nova norma processual penal, eles vão ser regulados pela lei anterior. Porém, se essa nova lei ela trouxer um prazo maior, então, pensando aí no benefício do réu, essa vai ser regulada, então, pela nova lei. Mas se for um prazo menor, então vai ser regulado aí pela lei anterior. Nós temos aqui, é importante lembrar também, que temos as normas processuais penais materiais, mistas ou híbridas. Por quê? É importante a compreensão dessas normas processuais materiais híbridas ou híbridas. Porque para a norma processual pura, ou seja, aquela norma processual de caráter que trate somente de conteúdo processual, aplicar-se-á o princípio da imediaticidade. E foi esse que a gente acabou de ver, que já para aquelas normas processuais de conteúdo material, ou seja, que tratem de disposições do direito penal ou de outros códigos, por isso elas são chamadas de mistas ou híbridas, haverá a implicação de alguns outros institutos que não ocorrem no princípio da imediaticidade. Então, veja bem, as normas processuais penais materiais são normas que, apesar de estarem no contexto do processo penal, regem atos praticados pelas partes durante a investigação policial ou trâmite processual e estão eivadas de conteúdo penal. Exemplos: perdão, perempção, renúncia, decadência, ou seja, são normas que tratam sobre o direito material de liberdade, como a prisão preventiva, por exemplo. Para esses casos, aplica-se o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Então, veja bem, pelo princípio da imediaticidade, que é aplicável às normas puras processuais que tratam de conteúdo só processual, aplica-se o princípio da imediaticidade, vedado a retroatividade, ou seja, vai valer a pena a partir da vigência da norma. Mas se essa norma ela tem conteúdo de direito material, nela vige o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ou seja, se pode haver aí um benefício para o réu com essa nova norma que foi aí promulgada, que foi aí sancionada, então ela pode ter sim a sua retroatividade. E aí nós temos, segundo o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, a prisão preventiva, a fiança, aplicar-se-ão dispositivos que forem mais favoráveis. São aqui outros exemplos que nós temos de aplicação da retroatividade benéfica em caso de normas de processo penal
mistas ou híbridas, ou seja, de caráter material, com a presença de conteúdo de direito material. Então é isso, pessoal. No nosso próximo vídeo a gente vai tratar sobre a interpretação e integração da lei processual penal.